Bem-vindos, amantes do terror e do insólito, a mais uma história arrepiante do nosso canal. Se você gosta de enredos sombrios, cheios de mistérios que desafiam a lógica e gelam o sangue, então chegou ao lugar certo. Hoje, trazemos uma narrativa baseada em eventos que vão fazer você questionar o que é real e o que é apenas fruto da imaginação, ou será? Não esqueça de deixar seu like para apoiar o canal e se inscrever para não perder nenhuma história. Agora, prepare-se, ajuste o volume e ouça atentamente cada detalhe dessa jornada aterrorizante. Você está pronto para encarar o desconhecido? As manchas vermelhas se espalhavam pelo meu corpo como um mapa do inferno. O médico balançou a cabeça confuso. Nunca vi nada assim, disse ele. O cheiro que emanava das feridas fazia as enfermeiras recuarem. Enquanto olhava para o espelho do hospital, vi o homem que um dia fui desaparecendo. O rosto que encantou tantas mulheres agora causava horror. Foi quando entendi, não era uma doença. Era uma maldição. E tudo começou naquela noite em que atendi o telefonema de Jaqueline. Meu nome é Jorge, tenho 45 anos e conheci Fortaleza como poucos. Foram mais de 2 décadas cortando suas ruas, vielas e avenidas dia e noite. Primeiro como taxista, depois nos aplicativos. Conheci o nascer do sol na Praia do Futuro e o pôr do sol na beira-mar. Vi a cidade crescer vertical, os arranha-céus tomando conta da paisagem. Mas também conheci suas sombras, seus segredos noturnos que só os motoristas da madrugada testemunham. Sempre fui um homem de aparência impecável. Cabelos bem aparados, barba feita, corpo em forma. Não era só vaidade, era uma necessidade do meu trabalho. Clientes gostam de se sentir seguros, confortáveis. Sempre de camisa social, calça bem passada e sapatos brilhando. Meu carro era meu cartão de visitas. Não era o mais novo, mas era o mais limpo e cheiroso que você poderia encontrar rodando por aí. Tinha uma vida que muitos invejavam. Uma casa própria em um bairro tranquilo de classe média, um carro quitado, uma esposa que me amava e uma filha que era meu orgulho. Selma, minha esposa, era aquele tipo de mulher que mesmo aos 39 anos ainda virava cabeças. Baixinha, loira, olhos claros. Mais jovem era de tirar o fôlego. Hoje, mantém aquele charme que só a maturidade proporciona. Andressa, minha filha de 25 anos, tirou a beleza da mãe. Estudante de letras, inteligente, educada. Fiz de tudo para que nunca lhe faltasse nada. Mas sempre tive uma falha de caráter que escondia atrás do sorriso gentil e do profissionalismo inabalável. Uma falha que me consumia por dentro enquanto construía uma imagem de pai e marido dedicado. Eu era um mulherengo inveterado. As tentações eram muitas e minha força de vontade, nenhuma. Enquanto Selma e Andressa dormiam, eu explorava os prazeres que a noite oferecia. Era diferente quando estava com elas aos domingos, nosso dia sagrado. Nesses momentos, eu realmente me sentia completo, feliz. Mas bastava a segunda-feira chegar para o demônio dentro de mim despertar. Eu tinha muitos clientes fixos. Empresários, advogados, médicos, pessoas que confiavam em mim para suas corridas diárias. Só abro o aplicativo para saber quanto cobrar, brincava com os amigos. Era uma rotina mais tranquila que a maioria dos motoristas, sem aquela luta desesperada por cada corrida. E foi nessa rotina que Jaqueline apareceu. Da primeira vez que a vi, esperando na calçada daquele prédio empresarial no Meireles, algo em mim se agitou. Jaqueline, 25 anos, cabelos negros e olhos verdes. Um sorriso tímido que escondia mistérios. Voz doce, perfume caro. Secretária executiva em uma multinacional. 3 vezes por semana, às 21 horas, eu a levava para casa. Nessas corridas, começamos um jogo silencioso de olhares pelo retrovisor, sorrisos contidos, palavras com duplo sentido. Não sabia, mas ali começava a minha ruína. Não imaginava que aquela mulher, que tinha a idade da minha filha, seria o espelho onde eu veria refletido o monstro que sempre fui. E que, ao quebrar esse espelho, os cacos cortariam minha alma para sempre. Fortaleza sempre teve 2 faces. A que os turistas conhecem, de praias ensolaradas, forró e caipirinha, e a que apenas nós, que vivemos nas suas entranhas, enxergamos. Uma cidade de contrastes violentos, onde o luxo da beira-mar convive com a miséria dos bairros periféricos. Em 2024, esses contrastes só aumentaram. A cidade cresceu, se modernizou, mas suas sombras se tornaram mais densas. Minha casa ficava no bairro Vila União, nem muito luxuoso, nem muito simples. Uma casa térrea com um quintalzinho e uma piscina de fibra que coloquei com muito suor. Era o palco das nossas tardes de domingo, quando Selma preparava aquele churrasco que só ela sabia fazer, com a farofa d'água no ponto certo, do jeito que só aqui no Ceará sabemos apreciar. Andressa às vezes trazia o namorado, um rapaz formado em direito, desses que tem futuro pela frente. Eu observava com orgulho a família que construí, fingindo que merecia aquela felicidade. Durante a semana, eu começava a trabalhar às 6 horas da manhã. Pegava o pessoal que ia para o trabalho,
depois os estudantes. Na hora do almoço, fazia um intervalo rápido, comia algo na rua mesmo e voltava para pegar o movimento da tarde. À noite, após um banho rápido em casa, saía novamente para pegar o rush do fim do dia. Essa era minha rotina de segunda a quinta. Sextas e sábados eu trabalhava da meia-noite até o sol raiar. Era quando as baladas acabavam, quando os bêbados precisavam de carona, quando as mulheres solitárias voltavam para casa. Era a hora das possibilidades. Selma trabalhava como auxiliar administrativa em uma clínica médica. Saía depois de mim e voltava antes. Cuidava da casa com um zelo que impressionava, mesmo depois de um dia cansativo. Às vezes eu me perguntava se ela desconfiava das minhas escapadas. Se percebia o cheiro diferente quando eu chegava. Se notava quando eu tomava banho no meio da madrugada. Mas ela nunca perguntou. Talvez por medo da resposta. Talvez porque preferia a mentira confortável à verdade dolorosa. Andressa cursava letras na UFC. Inteligente como a mãe, determinada como eu. Desde pequena demonstrou paixão pelos livros. Eu não entendia muito daquilo, mas apoiava. Queria vê-la formada, independente, feliz. Ao contrário de mim, ela era transparente. O que sentia, demonstrava. O que pensava, falava. Olhar para ela era como olhar para um ser de outro mundo, um mundo onde as pessoas não carregavam segredos sujos no porão da alma. Foi numa segunda-feira de março que Jaqueline entrou no meu carro pela primeira vez. A temperatura em Fortaleza estava nos 32 graus Celsius, mesmo às 21 horas. Ela esperava em frente àquele prédio de vidro espelhado na aldeota, carregando uma pasta executiva e o olhar cansado de quem passou o dia lidando com gente difícil. Boa noite, ela disse com aquela voz que parecia feita de seda. Rua Professor Dias da Rocha, por favor. No retrovisor, notei os olhos verdes, quase felinos, a pele morena clara contrastando com o cabelo negro que caía em ondas pelos ombros. Vestia um terninho cinza bem cortado que valorizava as curvas sem ser vulgar. O perfume preencheu o carro, um aroma doce com notas amadeiradas que provocava os sentidos. Durante o trajeto, conversamos sobre banalidades. O trânsito, o calor, a violência crescente na cidade. Ela falou do trabalho na multinacional de importação e exportação. Eu ouvia fascinado, como se cada palavra dela revelasse um universo que eu nunca teria acesso. O mundo corporativo, com suas reuniões, planilhas e decisões de milhões. Um mundo distante do meu, de ruas, sinaleiras e troco contado. Deixei-a em casa, um condomínio de classe média no bairro Papicu. Não era luxuoso como imaginei, mas era seguro, bem localizado. Ao se despedir, ela sorriu de um jeito diferente. Um sorriso que parecia dizer, nos veremos novamente. E nos vimos. 3 vezes por semana, sempre no mesmo horário. Uma rotina que começou a moldar meus dias. Nossas conversas evoluíram. Ela me contou sobre o pai, um homem severo e tradicionalista que veio do interior, da região do Cariri, trazendo consigo costumes antigos e uma religiosidade peculiar. Ele conhece coisas que as pessoas da cidade não entendem, ela dizia com uma mistura de orgulho e receio. Na época, não dei importância. Achei que falava de simpatias, benzeções, coisas do interior que todos conhecemos aqui no Nordeste. Contei-lhe sobre Andressa, mostrando fotos, falando de suas conquistas acadêmicas. Mas nunca mencionei Selma. Nos meus relatos, eu era um divorciado dedicado à filha. Uma meia-verdade que se tornou uma mentira completa à medida que nossos olhares se demoravam mais no retrovisor, que nossas mãos se roçavam quando ela me pagava, que nossas despedidas se tornavam cada vez mais relutantes. A cidade ao nosso redor parecia cúmplice. As luzes noturnas da beira-mar, o vento que vinha do mar carregando promessas, o movimento de pessoas que não notavam o drama silencioso que se desenrolava dentro daquele carro comum, guiado por um homem comum, que escondia desejos nada comuns. Foi assim que começou. Um jogo inocente de sedução que, sem que eu soubesse, nos arrastaria para as sombras. Um jogo que despertaria forças que eu nem sabia existirem. Forças que dormiam nas tradições antigas trazidas do interior, nas crenças que a cidade grande fingiu esquecer, mas que sempre estiveram lá, esperando para cobrar seu preço daqueles que brincam com o destino. Meu dia começava sempre às 5 da manhã. O alarme tocava e eu já esticava o braço para silenciá-lo antes que acordasse Selma. Ela dormia encolhida, de costas para mim, o cabelo loiro espalhado pelo travesseiro. Às vezes eu ficava observando-a por alguns segundos, pensando na jovem por quem me apaixonei 2 décadas atrás. Lembrava da Selma de 19 anos, rindo enquanto caminhávamos pela praia do futuro, o vento bagunçando seus cabelos. O banho era rápido, a barba feita com cuidado. No espelho, eu ajeitava o cabelo com gel, passava um perfume discreto. Selma havia comprado na última promoção da farmácia. Não era dos caros, mas cumpria seu papel. Na cozinha, preparava um café forte, comia um pedaço de tapioca com queijo coalho que Selma havia deixado pronta na geladeira. Deixava um bilhete na mesa, bom dia, amor. Volto para o almoço.
Beijos. Às 6 horas em ponto, eu ligava o aplicativo. A primeira corrida geralmente era de alguém indo para o trabalho. Executivos sonolentos com suas pastas, operários com suas marmitas, enfermeiras terminando o plantão noturno. Eu conhecia os tipos, as rotas, os horários. Sabia quem gostava de conversar e quem preferia o silêncio. Aprendi a ler as pessoas, a antecipar seus desejos. Era bom nisso. Era o que me mantinha com uma classificação alta no aplicativo. Meio-dia eu passava em casa. Selma preparava o almoço enquanto assistia às novelas reprisadas. Feijão verde com arroz, carne do sol com macaxeira, às vezes uma galinha à cabidela. Comida de casa, comida que conforta. Conversávamos sobre o dia dela na clínica, sobre os pacientes difíceis, sobre a chefe exigente. Eu contava alguma história engraçada de passageiro, sempre omitindo as partes que envolviam mulheres bonitas. Depois do almoço, descansava por meia hora na rede da varanda, sentindo o vento que vinha do mar mesmo a quilômetros de distância. À tarde, voltava para as ruas. Pegava estudantes indo para a faculdade, senhoras indo fazer compras, trabalhadores voltando para casa. O trânsito de Fortaleza ficava cada vez mais pesado. Avenida Bezerra de Menezes, um inferno às 17 horas. Avenida Guanambi, um pesadelo às 18 horas. Eu conhecia os atalhos, as ruas paralelas, os horários a evitar. Sabia quando valia a pena pegar a via expressa e quando era melhor seguir pela Domingos Olímpio. Voltava para casa por volta das 19 horas. Tomava outro banho, jantava com Selma, às vezes Andressa aparecia. Quando estava em casa, minha filha iluminava o ambiente. Falava sobre os livros que lia, sobre os professores excêntricos da faculdade, sobre seus sonhos de ser escritora. Eu a escutava maravilhado, orgulhoso do ser humano que ajudei a criar, envergonhado do homem que eu mesmo era. Às 20h30, eu beijava Selma e dizia que ia trabalhar mais um pouco. O dinheiro tá curto esse mês, justificava, mesmo quando não estava. Ela acenava com a cabeça, resignada. Acho que no fundo sabia, mas preferia acreditar na mentira. Era aí que começava minha outra vida. A princípio, eram apenas encontros casuais. Mulheres que conhecia nas corridas noturnas, funcionárias de bares que pegavam carona depois do expediente, turistas solitárias procurando emoção na cidade desconhecida. Nada sério, nada duradouro. Só o prazer momentâneo, o ego inflado por conquistar uma mulher mais jovem, a adrenalina do proibido. Eu tinha meus códigos, minhas regras. Nunca usava aliança no trabalho. Nunca levava ninguém para perto de casa. Nunca repetia o mesmo motel em noites consecutivas. Nunca deixava rastros no celular, todas as conversas em aplicativos secretos, todas as fotos em pastas escondidas. Foi nessa rotina que Jaqueline apareceu e mudou tudo. Após algumas semanas levando-a para casa, comecei a notar os sinais. O modo como ela se sentava no banco de trás, mas inclinada para frente, quase invadindo meu espaço. Como ela demorava um pouco mais na despedida, os olhos verdes fixos nos meus pelo retrovisor. Como ela fazia questão de pagar em dinheiro, roçando os dedos nos meus ao entregar as notas. O senhor deve conhecer cada canto dessa cidade, ela disse uma noite, quando o silêncio entre nós já não era apenas confortável, mas carregado de possibilidades. Oxe, conheço Fortaleza como a palma da minha mão, respondi, orgulhoso. 22 anos rodando por essas ruas. Deve conhecer lugares interessantes. A pausa entre as palavras foi intencional, provocativa. Depende do que a senhora considera interessante. Sorri pelo retrovisor. Ela sorriu de volta, um sorriso que eu reconhecia bem. O sorriso de quem estava disposta a explorar limites. Naquela noite, após deixá-la em casa, fiquei pensando nela. Era diferente das outras. Não era apenas bonita, era inteligente, sofisticada. Falava sobre livros, filmes, lugares do mundo que eu só conhecia pelos noticiários. Tinha opiniões formadas sobre política, economia, coisas que geralmente eu fingia entender nas conversas com passageiros. E o mais perturbador, tinha a idade da minha filha. Poderia ser amiga dela, colega de faculdade. Esse pensamento deveria ter me freado, mas só me excitava mais. Na semana seguinte, nosso jogo continuou. Perguntas mais pessoais, olhares mais demorados, toques aparentemente acidentais. Ela me contou sobre o trabalho, sobre a pressão de ser jovem numa posição de responsabilidade, sobre o pai rigoroso que controlava seus passos mesmo ela sendo adulta. Ele é do interior, sabe como é aquelas crenças antigas, aqueles costumes. Ela deu de ombros. Diz que a cidade grande corrompe as pessoas, que tem energias ruins aqui. Vive queimando ervas em casa, fazendo orações estranhas. Meu pai também era assim, comentei. Dizia que tem coisa ruim que a gente não vê, mas que vê a gente. O seu pai estava certo. Ela disse seriamente, os olhos verdes subitamente sombrios. Logo depois sorriu, como se tivesse feito uma piada. O domingo era sagrado para mim. Dia de família, dia de redenção.
Acordava tarde, preparava um café reforçado para Selma. Às vezes fazíamos amor pela manhã, um amor morno, habitual, mas que ainda guardava resquícios da paixão que um dia sentimos. Depois íamos à missa na igreja do bairro. Não sou religioso, nunca fui, mas acompanhava Selma porque sabia que isso a fazia feliz. Almoçávamos em família, geralmente Andressa vinha. Às vezes íamos à praia ou ao shopping. Nesses momentos, eu quase acreditava que era um homem decente, um bom marido, um pai exemplar. Quase acreditava que as sombras que carregava não existiam, que aquela vida dupla era apenas um pesadelo do qual acordara. Mas a segunda-feira sempre chegava. E com ela, a espera ansiosa pelas 21 horas, quando Jaqueline sairia do trabalho e entraria no meu carro, trazendo consigo aquele perfume que já me enlouquecia, aqueles olhos que pareciam ver através de mim, aquela voz que prometia prazeres que eu ainda não conhecia, mas que estava desesperado para descobrir. Foi assim que minha vida continuou por meses. Entre o homem que eu fingia ser e o homem que eu realmente era. Entre a família que me amava e não me conhecia, e a mulher que começava a me conhecer sem me amar. Entre o céu dos domingos e o inferno dos outros dias. Até que o telefone tocou naquele domingo de março, às 7 da manhã. E Jaqueline, do outro lado da linha, chorando, pedindo ajuda, mudou para sempre o rumo da minha história. O telefone tocou insistentemente, arrancando-me de um sono pesado. Eu tinha chegado tarde na noite anterior, depois de uma corrida particular com Marcela, uma cliente de longa data que sempre me chamava para levá-la às festas da alta sociedade. Nossa relação era mais que profissional, mas menos que um caso. Apenas algumas paradas ocasionais em lugares discretos depois das festas, antes de deixá-la em casa. Alô, atendi com a voz rouca, preocupado que pudesse ser Andressa, que tinha ido dormir na casa do namorado. Jorge, por favor, me ajude. A voz entrecortada por soluços me fez sentar na cama num sobressalto. Era Jaqueline, e ela estava chorando desesperadamente. O que houve? Perguntei, já levantando, procurando minhas roupas no escuro. Estou num condomínio, na água fria. Preciso sair daqui agora. Por favor, venha me buscar. Ela passou o endereço entre soluços. Eu reconheci o local, um condomínio de luxo onde moravam empresários, políticos, gente graúda da cidade. Tô indo agora, confirmei, desligando. Selma acordou, os olhos inchados de sono me observando com curiosidade. Quem era? Aconteceu alguma coisa com Andressa? Não, não. É um cliente, menti com facilidade. Emergência, preciso ir agora. No domingo? Ela franziu a testa, desconfiada. Pois é cliente importante, não passo perder. Volto logo. Saí antes que ela pudesse fazer mais perguntas. No carro, minha mente fervilhava de possibilidades. O que Jaqueline estava fazendo num condomínio de luxo àquela hora da manhã? Com quem ela estava? Por que estava chorando? Cheguei em 20 minutos. O porteiro me olhou com desconfiança, mas Jaqueline já tinha avisado da minha chegada. Esperei no carro, tamborilando os dedos no volante, até vê-la sair pelo portão. Estava irreconhecível. O cabelo despenteado, a maquiagem borrada, os olhos vermelhos de tanto chorar. Vestia a mesma roupa da noite anterior, uma blusa de seda amarrotada e uma saia justa que parecia ter sido vestida às pressas. Entrou no carro sem dizer nada. Apenas abraçou os joelhos e continuou chorando. Liguei o carro e saí dali, sem rumo definido. O que aconteceu? Perguntei quando já estávamos longe. Ela respirou fundo, tentando se recompor. Festa da empresa. Saímos para comemorar o fechamento de um contrato grande. Meu chefe estava lá. Bebemos, dançamos. Ele me convidou para conhecer o apartamento dele. Senti um nó no estômago. Ciúmes. Um sentimento que não tinha direito de sentir, mas que me consumia mesmo assim. E você foi? Ela assentiu, envergonhada. Fui. Achei que seria apenas um drink, uma conversa. Ele sempre foi gentil comigo, profissional. Mas quando chegamos lá, ela engoliu em seco. Ele mudou. Ficou agressivo, insistente. Quando recusei, ele ficou furioso. Disse que eu estava provocando há meses, que todas as mulheres são iguais. Minhas mãos apertaram o volante com força. Imaginei-me voltando lá, arrancando aquele homem do apartamento, fazendo engolir cada palavra. Mas quem era eu para julgar? Não fazia o mesmo com outras mulheres? Não via nelas apenas objetos de desejo, conquistas para meu ego? Ele te machucou? Perguntei, temendo a resposta. Não fisicamente. Mas disse coisas horríveis. Que eu era uma piranha, que só tinha aquele emprego por causa da aparência. Que ia fazer da minha vida um inferno. Ela enxugou as lágrimas. Consegui sair quando ele foi ao banheiro. Tranquei-me no quarto de hóspedes até ele dormir. Não sabia para quem ligar. Pensei em você. Pensei em mim. O que eu era para ela? Um motorista? Um amigo? Um possível amante?
Ou apenas o único homem em Fortaleza que ela confiava para vê-la naquele estado. Vou te levar para casa, disse, virando o carro em direção ao Papicu. Não posso ir para casa assim, ela murmurou. Meu pai vai fazer perguntas. Ele já não gosta que eu trabalhe nessa empresa. Sem pensar duas vezes, dirigi até um hotel na praia de Iracema. Não era dos melhores, mas era discreto, limpo e ficava perto do mar. Pedi um quarto, paguei em dinheiro. Levei-a até lá, mantendo distância, respeitando seu estado. Descanse, disse, colocando a chave na mesa de cabeceira. Toma um banho, dorme um pouco. Volto mais tarde para te levar para casa. Ela segurou minha mão quando eu ia saindo. Não vai, pediu com voz fraca. Fica comigo, por favor. Não quero ficar sozinha. Hesitei. Devia voltar para casa, para Selma, para o almoço de domingo. Devia manter a distância profissional que lutava para preservar todas as noites com Jaqueline. Mas seus olhos verdes, marejados, imploravam. Tá certo, concordei. Vou ficar até você dormir. Sentei na poltrona perto da janela enquanto ela tomava banho. Ouvia o barulho da água, imaginava-a lá dentro, vulnerável, ferida. Quando saiu, enrolada na toalha do hotel, parecia mais calma. Sentou-se na cama, olhando para mim com uma expressão que não consegui decifrar. Obrigada, disse simplesmente. Não precisa agradecer. Qualquer pessoa faria o mesmo. Não faria. Ela sorriu tristemente. Você é diferente, Jorge. Nos conhecemos há meses, e você nunca se aproveitou, nunca forçou nada, mesmo quando eu praticamente me oferecia. Não respondi. Não podia dizer que era apenas porque tinha medo de misturar trabalho com prazer, que tinha medo de perder uma cliente regular. Que muitas vezes estive a ponto de quebrar minhas próprias regras por ela. Ela se aproximou, sentou-se no braço da poltrona. O cheiro de sabonete do hotel misturava-se ao perfume dela, que permanecia mesmo após o banho. Você é casado, não é? Perguntou suavemente. Surpreendi-me com a pergunta. Por que acha isso? Nunca fala da sua vida pessoal. Só da sua filha. Nunca aceita um café depois da corrida. Sempre olha para o relógio quando conversamos. E tem uma marca no dedo, onde deveria estar a aliança. Fiquei em silêncio. Ela era mais observadora do que eu imaginava. Não está mais dando certo, confessei finalmente. Estamos juntos por comodidade, por hábito. Por causa da nossa filha. Outra mentira. Selma me amava, eu sabia. E eu a amava também, do meu jeito torto, insuficiente. Jaqueline se aproximou mais. Seus lábios estavam próximos aos meus. Não quero ser a outra, sussurrou. Não quero ser um segredo sujo. Mas quero você, Jorge. Desde a primeira vez que entrei no seu carro. Beijei-a. Primeiro lentamente, depois com urgência, com desespero. Minhas mãos encontraram seu corpo sob a toalha, e ela não resistiu. Fizemos amor ali mesmo na poltrona, depois na cama. Um amor diferente de tudo que eu já havia experimentado. Não era apenas luxúria, não era apenas desejo. Era algo mais profundo, mais perigoso. Foi naquela manhã de domingo, enquanto Selma preparava o almoço me esperando em casa, que comecei a destruir tudo que havia construído. Foi naquele quarto de hotel barato que selei meu destino. Jaqueline adormeceu nos meus braços. Eu a observava respirar, pensando no que tinha feito, no que iria fazer. Não podia largar Selma, não podia magoar Andressa. Mas também não podia mais fingir que Jaqueline era apenas mais uma. Ela havia se tornado essencial, como o ar que eu respirava. Saí do hotel quando ela ainda dormia, deixando um bilhete com meu número pessoal, algo que nunca havia feito antes. Voltei para casa, inventei uma história sobre um cliente que precisava ir ao aeroporto com urgência. Selma fingiu acreditar, como sempre fazia. Naquela noite, Jaqueline me mandou uma mensagem: obrigada por hoje. Te vejo amanhã, no horário de sempre. Assim começou nosso caso. 3 vezes por semana, após deixá-la em casa, eu voltava meia hora depois. Ela estava sempre esperando, sempre ansiosa. Às vezes íamos para motéis, outras para hotéis discretos. Algumas vezes, quando o pai viajava, ficávamos na casa dela. Jaqueline acreditava que eu estava me separando, que era apenas uma questão de tempo até ficarmos juntos oficialmente. Eu alimentava essa ilusão, incapaz de dizer a verdade, incapaz de desistir dela. Você é diferente das outras, eu dizia, e nisso não mentia. Ela era diferente. Mais intensa, mais completa. Mais perigosa. Minha vida tornou-se um equilibrismo constante entre duas mulheres, duas vidas, duas versões de mim mesmo. E eu, que sempre me considerei um especialista em mentiras, estava começando a me perder na teia que havia tecido. Tudo mudou numa tarde de quarta-feira. Andressa chegou em casa radiante, os olhos brilhando de excitação. Selma preparava o jantar, eu assistia ao noticiário local, fingindo interesse nas notícias que já conhecia das ruas.
Consegui um estágio, anunciou ela, jogando-se no sofá ao meu lado. Numa multinacional de importação e exportação. Vou trabalhar com a secretária executiva, ajudando na organização de documentos internacionais. Senti o sangue gelar nas veias. Que bom, filha, gaguejei. Qual o nome da empresa? Quando ela pronunciou o nome, tive certeza. Era a empresa de Jaqueline. O mundo pareceu desacelerar ao meu redor. Imaginei Andressa e Jaqueline se conhecendo, conversando, tornando-se amigas. Imaginei Jaqueline descobrindo que eu não era divorciado, que minha filha não morava longe como eu tinha dito, que tudo era uma mentira. Quando você começa? Perguntei, tentando manter a voz firme. Segunda que vem, respondeu animada. Vou conhecer o pessoal, aprender as rotinas. A secretária executiva parece super legal pelo que me disseram na entrevista. Naquela noite não consegui dormir. Quando Jaqueline entrou no meu carro na noite seguinte, eu estava tenso, distante. Ela percebeu imediatamente. O que houve? Perguntou, inclinando-se para a frente, colocando as mãos nos meus ombros. Pensei em contar tudo, em pedir que ela pedisse outra pessoa para supervisionar o estágio da minha filha. Mas isso significaria admitir que havia mentido desde o início. Significaria perdê-la. Nada, menti. Só cansado. Aquela noite fizemos amor com uma intensidade desesperada. Eu sabia que era o começo do fim, que tudo desmoronaria em breve. Queria aproveitar cada momento, cada sensação, cada suspiro dela. Na segunda-feira seguinte, Andressa chegou em casa falando sem parar sobre seu primeiro dia de estágio. Sobre a empresa, sobre os colegas. Sobre Jaqueline. Ela é incrível, pai, disse entusiasticamente. Tão elegante, tão inteligente. Sabe tudo sobre o mercado internacional. E super simpática comigo. Engoli em seco. Que bom, filha. Ela me adicionou nas redes sociais, continuou Andressa. Disse que gostou do meu currículo, que acha que tenho potencial. Meu coração disparou. As redes sociais de Andressa estavam cheias de fotos nossas, da família, dos passeios de domingo. Fotos com Selma, fotos em nossa casa. Você não devia misturar trabalho com vida pessoal. Tentei argumentar debilmente. Andressa riu. Pai, você é tão antigo. Hoje em dia todo mundo se conecta online. Naquela noite, quando Jaqueline entrou no carro, seu comportamento estava diferente. Frio, distante. Sentou-se no banco de trás, olhando pela janela, sem fazer contato visual comigo pelo retrovisor. Tudo bem? Perguntei, tentando parecer casual. Não, respondeu secamente. Não estou bem, Jorge. Meu coração afundou. Eu sabia. Ela sabia. Jaqueline. Não, interrompeu com voz cortante. Não quero ouvir. Não quero explicações. Não quero mentiras. O silêncio que se seguiu foi opressivo. Dirigi mecanicamente, as mãos suando no volante. Quando chegamos à casa dela, ela apagou sem olhar para mim. Não me procure mais, disse antes de sair. Não quero te ver. Não quero falar com você. Está tudo acabado. Por favor, me deixe explicar, supliquei. Explicar o quê? Que você é casado. Que tem uma família. Que tudo que me disse foi mentira. Ela riu, um riso amargo que me cortou como uma faca. Sabe o que é pior? Não é que você tenha mentido para mim. É que sua filha, aquela menina doce e inocente que não merece um pai como você, está agora sob minha supervisão. Por favor, não faça nada aqui. Que o quê? Que destrua sua família perfeita. Ela balançou a cabeça. Não se preocupe. Não direi nada a Andressa. Não sou você. Não destruo famílias por diversão. Ela saiu do carro, mas antes de fechar a porta, inclinou-se. Adeus, Jorge. Esqueça que existo. Nas semanas seguintes, minha vida começou a desmoronar. Não de uma vez, não dramaticamente. Foi um processo lento, inexorável, como uma doença que se espalha silenciosamente. Primeiro foram os problemas financeiros. Eu sempre fui organizado com dinheiro, sempre soube exatamente quanto ganhava, quanto gastava. De repente, o dinheiro começou a faltar antes do fim do mês. Contas apareciam com valores errados, multas por atrasos que nunca cometi. Depois foi o carro. Problemas mecânicos inexplicáveis. A bateria que morria sem razão, os pneus que furavam consecutivamente, o motor que engasgava no meio do trânsito. Gastei fortunas com mecânicos que trocavam peças, faziam ajustes, e nada resolvia. Os clientes começaram a cancelar. Aqueles que estavam comigo há anos, que me ligavam diretamente sem passar pelo aplicativo, começaram a encontrar desculpas para não me chamar mais. Estou de férias, diziam uns. Encontrei outro motorista, diziam outros. Alguns simplesmente paravam de atender minhas ligações. Passei a ficar mais tempo online no aplicativo, aceitando qualquer corrida, desesperado por renda. Mas algo estranho acontecia.
Horas rodando sem uma única solicitação. Ou pior, aceitar uma corrida e o passageiro cancelar assim que eu chegava. 1, 2, 10 vezes por dia. Em casa, tentava esconder os problemas. Inventava desculpas para os gastos extras, para os cancelamentos, para o mau humor crescente. Selma percebia que algo estava errado, mas não insistia nas perguntas que eu evitava. Foi num domingo, o calor típico de Fortaleza castigando impiedosamente, que Andressa notou as primeiras manchas. Estávamos na piscina, a família reunida como em tantos outros domingos. Eu tinha saído da água e estava secando o cabelo quando ela apontou. Pai, o que é isso nas suas costas? Selma se aproximou, preocupada. Isso o que? Essas manchas vermelhas, disse Andressa, tocando levemente minhas costas. Não havia sentido nada até então. Fui ao espelho do banheiro, virei-me de costas, olhei por cima do ombro. Pequenas manchas avermelhadas, como picadas de inseto, espalhavam-se pelos meus ombros, descendo pela coluna. Deve ser alergia, tentei tranquilizá-las e a mim mesmo. Talvez do cloro da piscina. Mas não era alergia. No dia seguinte, as manchas estavam maiores, mais vermelhas, algumas já começando a criar pequenas bolhas. No terceiro dia, as bolhas começaram a estourar, liberando um líquido amarelado que secava formando crostas. O médico do posto de saúde franziu o senho ao examinar as lesões. Nunca vi nada parecido, admitiu, receitando uma pomada antibiótica e anti-inflamatórios. Se não melhorar em 3 dias, procure um dermatologista. Não melhorou. Piorou. As lesões se espalharam para o peito, para os braços, para o rosto. O cheiro era o pior. Um odor pútrido, como carne apodrecendo, que nenhum banho, nenhum perfume conseguia mascarar. Foi quando comecei a sonhar com Jaqueline. Sonhos vívidos, perturbadores. Ela estava em um quarto escuro, iluminado apenas por velas pretas. Um homem mais velho ao seu lado, murmurando palavras que eu não entendia. Na mesa à frente deles, uma boneca que, percebi com horror, tinha o meu rosto. Ambos enfiavam agulhas na boneca, exatamente nos lugares onde as lesões apareciam no meu corpo. Acordava suando frio, o coração disparado. Bobagem, dizia a mim mesmo. Superstição. Coincidência. Mas no fundo, em algum lugar primitivo da minha alma, eu sabia. As dores vieram em seguida. Agudas, lancinantes, como milhares de agulhas perfurando minha carne simultaneamente. Não conseguia mais trabalhar. Mal conseguia levantar da cama. Perdi peso rapidamente, a pele colando-se aos ossos. Os médicos faziam exames, tomavam amostras, consultavam livros e colegas. Nada. Era como se meu corpo estivesse simplesmente decidido a se autodestruir sem motivo aparente. A febre começou numa noite particularmente quente de junho. Uma febre que nenhum medicamento conseguia baixar. Delirava, chamava nomes, revivia memórias. Selma ficava ao meu lado, colocando compressas frias em minha testa, tentando me acalmar. Andressa havia se mudado temporariamente para a casa do namorado, não conseguia suportar o cheiro que emanava do meu quarto. Foi numa dessas noites de delírio que a verdade escapou. Chamava por Jaqueline, implorava seu perdão, confessava nosso caso, detalhava nossos encontros. Tudo diante de Selma, que ouvia em silêncio, as lágrimas escorrendo por seu rosto, a dor em seus olhos mais profunda que qualquer ferida física. Não percebi que Andressa havia entrado no quarto, que estava parada à porta, ouvindo cada palavra, cada confissão sórdida. Só percebi sua presença quando ela deixou escapar um soluço. Abri os olhos, a visão turva pela febre, e a vi, parada ali, a mão cobrindo a boca, o horror estampado no olhar. Andressa, filha. Tentei dizer, mas ela já havia saído correndo. Uma discussão terrível se seguiu. Selma gritava, chorava, quebrava coisas. 20 anos de casamento reduzidos a cacos no chão. Andressa voltou, os olhos vermelhos, a voz embargada, mas firme. Como você pôde? Perguntou. Como pôde fazer isso com a mamãe? Comigo? Tentei explicar, tentei justificar, mas cada palavra apenas tornava tudo pior. Como explicar o inexplicável? Como justificar o injustificável? Saí de casa naquela noite. Ou melhor, fui expulso. Arrastei-me até um hotel barato na periferia da cidade, um desses lugares que cobra por hora, que não faz perguntas. O dono olhou com nojo para minhas feridas, cobrou o dobro do valor normal. Não reclamei. Não tinha forças. 2 dias depois, Andressa apareceu. Não entrou no quarto, ficou à porta, mantendo distância. Você morreu para mim e para a mamãe, disse, a voz gélida. Não temos mais pai nem marido. Chorei, implorei, me arrastei pelo chão. Ela olhava com uma frieza que nunca vi em seus olhos antes. Tem algo que você precisa saber, disse finalmente. O pai de Jaqueline, ele não é apenas um homem tradicional do interior. Ele é um feiticeiro. Daqueles que fazem trabalhos, que conhecem as antigas tradições. Senti o sangue gelar nas veias.
Os sonhos, as feridas, a doença inexplicável, tudo fez sentido de repente. Quando Jaqueline descobriu sobre você, sobre nós, ela contou tudo ao pai. Ele fez um trabalho forte, de destruição. Por favor, supliquei. Me ajuda. Ela hesitou, os olhos marejados. Por um momento, vi minha menina ali, a criança que um dia me amou incondicionalmente. Falei com ela, disse finalmente. Por você não, mas pela pessoa que um dia achei que você fosse. Ela conversou com o pai. Eles concordaram em desfazer o trabalho. Senti uma onda de alívio percorrer meu corpo. Obrigado, filha. Não me chame assim, cortou, a dureza de volta à voz. Eles avisaram que algumas consequências serão permanentes. As cicatrizes ficarão. E não é só na pele. Ela se virou para sair, mas parou, como se lembrasse de algo. A casa é da mamãe agora. Também seu carro e suas economias. É o mínimo que você deve a ela depois de tudo. Não tente nos procurar. Nunca mais. Hoje, quando olho no espelho quebrado do meu quarto no cortiço do Pirambu, mal reconheço o homem que me encara de volta. As cicatrizes deformaram meu rosto, meu corpo, minha alma. As crianças me chamam de monstrengo quando passo arrastando meu carrinho de recicláveis pelas ruas de Fortaleza. Não as culpo. Eu mesmo me vejo assim. Faz 5 anos que perdi tudo. Não apenas minha casa, meu carro, minha dignidade. Perdi o amor da minha filha, a única coisa que realmente importava. Perdi Selma, que nunca mais quis me ver. E perdi a mim mesmo, aquele Jorge que um dia acreditou que poderia ter tudo sem consequências. Vi Andressa uma última vez, de longe. Foi em seu casamento, há 2 anos. Fiquei escondido atrás de uma árvore, do outro lado da rua da igreja. Ela estava radiante, mais bonita do que nunca. Não me viu, e é melhor assim. O que eu daria para abraçá-la uma última vez, para dizer que, apesar de todas as minhas falhas, meu amor por ela sempre foi verdadeiro. Às vezes, nas noites mais escuras, quando a solidão aperta, penso em Jaqueline. Não com desejo, mas com uma tristeza profunda pelo que causei. 2 famílias destruídas por minha ganância, por minha fraqueza. O pai dela cumpriu sua palavra. O feitiço foi desfeito, e sobrevivi. Mas as cicatrizes ficaram, não apenas na pele, mas na alma. Talvez seja essa a verdadeira maldição. Viver com o que resta de mim, com a lembrança do que perdi, com a certeza de que nunca mais serei o homem que um dia fui. Algumas dívidas não são pagas com dinheiro, mas com a própria vida.